gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer com vocês a tag infância e mostrar algumas fotos, falar um pouquinho de como foi essa minha vida quando eu era... Eu ainda sou pequena, né? Mas quando eu era realmente pequena. Eu ainda sou realmente pequena. Então vamos começar a tag, vai! Primeira pergunta, fotos da infância. Essa é uma questão, assim, delicada, porque o meu pai é o louco das fotos. Então, assim, sabe aqueles armários antigos que ocupavam as paredes inteiras? Então, meu pai tem um armário daqueles no quarto dele e da minha mãe, cheio de fotos minhas e dos meus dois irmãos. Então, é muita foto. Então, eu trouxe dois que são, assim, alguns que dá pra vocês terem uma ideia de como eu era bochechuda, meio loirinha. A minha mãe, que linda nessa foto. E como eu era bagunçada, descabelada e com uma cara de arteira, fala sério. Olha eu na praia, minha avó, meus primos. A minha infância foi basicamente isso. A maior lembrança que eu tenho dela é de ter sempre os meus primos e... Ah, minha mãe grávida, que linda! De ter sempre os meus primos e meus irmãos, vizinhos, sempre por perto, assim. E o meu pai não perde nenhum momento mesmo. E tem fotos do parto. Ó, meus dois irmãos vendo eu. Meu irmão é a cara do meu sobrinho. Meu sobrinho é a cara do meu irmão. Então, eu sempre lembro da casa cheia, assim, da gente junto. Acho que uma das maiores lembranças é essa. E eu não sei como meus pais aguentavam tanta criança junto. Olha eu tomando banho no tanquinho. Gostar de uma peladeza ainda, por nada não. Meu filho do Fábio não vai precisar de roupa. Vai ser criado pra natureza, né? Vai ser criado pro mundo. Pergunta 2. Uma memória boa da infância. Acho que a minha memória... Assim, quando fala infância, me remete ao pé de amora que tem atrás na casa dos meus pais. É um pé bem grande e não é sempre que ele dá amora, mas quando ele dá uma infestação, fica tipo o chão inteiro roxo, é uma coisa muito gostosa. E vocês vão ver que tem várias fotos em que eu tô tipo roxa. Assim, a minha mãe, eu acho que chegou a um ponto em que ela desencanou de me botar uma roupa decente. E se eu fosse ela compraria roupa tipo em mercado, assim, e me colocava, porque eu sempre tava imunda de amora. E não é à toa que algumas pessoas brincavam comigo, Isadora cara de amora, porque eu realmente amava a amora e pra mim é uma das minhas maiores lembranças, é brincar com meus irmãos ali nos pés de frutas que tem na casa dos meus pais. 3, um cheiro da infância. Bolo. A minha avó por parte de pai era boleira mesmo, mas as minhas duas avós fazem muito bem bolo e sempre quando eu ia lá, ou a minha mãe sempre fez muito bolo caseiro, então é um cheiro de massa, assim, em geral, de pão e de bolo. É uma coisa que eu sempre senti muito quando eu era criança e é uma coisa que me remete àquele calorzinho, sabe? Dá aquele quentinho no coração. Então, realmente, cheiro de bolo é a minha infância. 4, brincadeira preferida na... 4, eu falei 3, né? Brincadeira preferida na infância... Gente, a gente brincava de qualquer coisa, mas a que eu mais lembro, mas aí eu já era um pouquinho maior, era jogar futebol com os meus irmãos. Assim, o meu irmão do meio falava que ele era o meu treinador e a gente jogava futebol, mas eu jogava futebol muito bem, eu joguei até no time do colégio. Vocês acreditam nisso? Mas é verdade. Meus irmãos, eu sei que eles brincaram mais de tipo carrinho de rolemã, pipa, coisas mais específicas, mas eu mesma só lembro de eu, tipo, com uma roupa xixerenta correndo atrás deles. Porque os meus irmãos já eram um pouquinho mais velhos que eu, então eu meio que ia no embalo, né? Desenho preferido na infância. Isso eu não lembro, gente. Eu não lembro de desenhos, assim. Eu tô que meus aniversários nunca foram muito temáticos, mas... Eu lembro que eu gostava muito do Baby, da família do dinossauro, e eu tinha até aquele boneco, minha mãe achava muito engraçado, que ele era horrível e eu amava ele. Então, sei lá, vou falar isso daí. 6, história engraçada da infância. Tem muita história engraçada minha, principalmente com essas coisas minhas sonambulenta, eu ia falar, de sonambulismo, mas tem uma que eu tava meio louca aquele dia querendo brincar com todo mundo, chamando meus irmãos pra brincar, e ninguém queria brincar. Aí eu fiquei chateadona, assim, catei uma mochilinha nas costas sem nada, saí, fingi que fiz como se eu tivesse, não fingi, né, mas fiz como se eu estivesse trancando a porta, porque eu não sabia trancar a porta, e falei que eu ia fugir de casa e fui pro quintal. 7, o que você queria ser na infância? Eu quis ser muita coisa, gente, dá até difícil falar, mas acho que quando eu era criança eu queria ser muito bailarina, era uma ideia em que eu gostava muito de balé, então
Eu lembro muito de eu dançando, assim, eu realmente não sei, acho que minha mãe teria que responder essa. Também já quis ser médica, já quis até fazer física, gente, eu não sei de onde, porque eu fui a matéria que eu mais fui mal na escola. Como você era na escola, eu era bem, gente, até no colegial tive algumas dificuldades, como eu disse, em física, e matemática eu ia bem. Física e química pra mim foi um terror, assim. Mas aí no colegial, eu fiz colegial técnico e junto eu comecei a me esforçar um pouquinho mais, assim, consegui. Mas eu sempre fui ok, assim. Eu nunca fui, tipo, nerd daquela que fica louca estudando. Mas eu sempre, tipo, prestava atenção na aula, anotava. E no dia antes da prova, estudava feito uma louca, sabe? 9. Qual o seu maior medo na infância? Meu maior medo na infância... Ai, eu não lembro. Eu acho que era ficar sozinha, assim. Eu lembro que às vezes a minha mãe saía, ou meu pai saía, coisas normais, a gente ficava meio tipo, cadê meu pai, cadê minha mãe? Acho que uma das sensações mais de medo, assim, que eu senti, porque meus pais criaram a gente muito livres, assim. Então eu não lembro de ter, tipo, medo de fazer tal coisa, ou medo de fazer X coisa. Pelo contrário, meus pais sempre, tipo, vai, se joga, se suja, brinquem muito. Então eu não lembro de um medo específico de alguma coisa, mas eu lembro, tipo, desses medinhos de criança, de tipo, ai, cadê minha mãe, cadê meu pai? Tipo, de eu ir pra algum lugar com eles e, assim, só tá com a minha mãe e, mas cadê o pai? Ou só tá com o pai, cadê a mãe? Essa coisa assim. 9, 10, quer dizer, desculpa. Com quantos anos você começou a se interessar pelo universo feminino? Eu nunca fui das mais, assim, tipo, vaidosas. Um dos meus maiores apegos quando eu era criança pré-adolescente, era a roupa. Eu sempre gostei muito de roupa e sempre fui, tipo, meio atrás de roupa. Mas eu não sei, assim, dizer com qual idade mesmo. A maioria das fotos eu tô, tipo, meio sujona e meio bagunçada, assim, sabe? Mas é que eu gostava muito de brincar. Eu cresci com moleques, né? Os meus 2 irmãos, primos e tudo mais. Então, eu não era aquela menininha, assim. Minha mãe que fala que ela teve 2 moleques, quando teve uma menina, tipo, ela aproveitava os aniversários, que eram as únicas épocas que, entre aspas, eu parava quieto e fazia os aniversários em casa, então dava pra me controlar um pouco mais. Então eu acho que foi conforme eu fui crescendo mesmo. Que é difícil a gente falar, né? Porque quando a gente fala universo feminino, rola aí um negócio que a gente só foca em beleza, mas não, né? O universo feminino, tipo, o que seria? São vários assuntos em que mulheres se interessam, então... Esse daí já acho que é um assunto para outro vídeo, né? Esse papo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag e que tenha ficado bacana, que vocês possam ter me conhecido um pouquinho mais aí. E essa foi a minha infância, muito suja, descabelada e correndo para lá e para cá. E se a gente tiver um filho, porque o Fábio foi a mesma coisa, eu espero que puxe o irmão do Fábio, que é o mais de boa da casa, das 2 casas, porque ou o meu irmão do meio, que ele também é sossegado, porque eu e o Fábio, pelo amor de Deus. Bom, um beijo e até mais!